bom dia. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana, o secretário de Saúde, José Tomás Nonô, assumiu o seu cargo com pompa e circunstância junto ao prefeito Rui Palmeira. E horas depois ele teve uma reunião com o Sindicato dos Médicos. É uma tentativa, mais uma tentativa da gestão Rui Palmeira de tentar se reaproximar destes profissionais. Será que ele vai conseguir? O análise recebe o presidente do Sindicato dos Médicos em Alagoas, o Wellington Galvão. Wellington, o que é que o Nonô falou com você? Bom dia. Bom dia. Inicialmente agradecer a você por esse convite de estar aqui. E dizer que o Nonô não falou nada, por enquanto. Não falou nada? Foi uma conversa de gente muda? Uma conversa informal. Ele procurou o sindicato para... Ele procurou vocês diretamente? Foi a sede do sindicato? Exatamente, porque ele entende que a saúde sem médico não tem como funcionar. E a visão dele, ele é um político, né? É de que tinha que conversar com a classe médica para a gente tentar afunilar uma saída para essa crise da saúde do município de Maceió. Conversamos muito, ele é um político muito inteligente, né? E assim, foi bom. Eu acredito que eu tenho uma visão positiva dessa iniciativa dele, porque abriu o diálogo, né? Esse diálogo que nós não tínhamos na gestão anterior e nem com o prefeito atual. Não temos diálogo nenhum, até porque em momento nenhum ele recebeu o sindicato para discutir as questões que envolvem a saúde da população de Maceió. Esse não recebimento do prefeito para os médicos, você acha que serviu para piorar a situação e até gerar o que aconteceu no Pan Salgadinho, enfim, algumas semanas de fechamento ou de operação tartaruga na unidade? Eu acho que sim. Eu acredito que o diálogo é tudo, né? E ele, talvez seja o perfil dele, esse de não dialogar com as classes trabalhadoras, com os sindicatos, isso aí seja o perfil dele. Agora, eu lamentei porque no período de campanha ele esteve lá no sindicato. Nós recebemos ele muito bem, discutimos com ele propostas para a gestão, caso viesse a ser eleito. E depois de eleito, ele disse na época, ele nos disse que estaria aberto sempre ao diálogo e não teve, né? Fechou a porta. Os secretários que vieram realmente não deram certo, né? Inclusive a última que assumiu, essa eu no início até elogiei a escolha, porque por ser uma técnica em SUS, eu achava que seria uma boa, tinha sido uma boa escolha, mas ela realmente não foi o esperado, porque ela apesar de ser uma pessoa que tem conhecimento de SUS, mas ela não tem diálogo, ela é muito fechada, muito prepotente, e isso levou a uma situação que só agravou essa situação dos médicos na questão da condição do trabalho e na greve do Pan Salgadinho. Nessa briga, prefeito, sindicato dos médicos e prefeito, há o elemento do ponto eletrônico. A prefeitura tem praticamente a certeza, o prefeito Rui Palmeira tem praticamente a certeza de que a implantação do ponto nas unidades de saúde ou em algumas unidades de saúde acabou gerando esse curto-circuito na relação com os profissionais. Os médicos, você identifica que há médicos em Alagoas que não querem trabalhar e eles acabaram levando o movimento adiante? Ou o problema não é esse? Não, porque quem levou o movimento foi o sindicato, né? E o sindicato é contra esse tipo de pensamento, né? O entendimento nosso é que se você faz um concurso público, você é obrigado a cumprir a horária. Então vocês defendem o ponto? Não é que a gente defenda o ponto, a gente defende que o médico tem que trabalhar e que o ponto eletrônico é um direito da gestão de um administrador. Só tem uma categoria profissional que está isenta de bater ponto eletrônico, são os professores, por lei, né? Eu acho que o entendimento é o melhor caminho, né? E esse entendimento, ele vem quando existe uma aceitação de que a produtividade do médico é mais importante do que um simples dedo, né? Porque, por exemplo, o que acontece nos ambulatórios do município, em todo canto, não só aqui em Maceió, é que os médicos trabalham em cima de pacientes agendados.
Ora, se tem um paciente agendado, ele vai ter em cima de uma produtividade. E principalmente com os especialistas, né? Os dermatologistas, endocrinologistas, reumatos, né? Então, eles têm, por exemplo, agendado 10 pacientes no horário X. Eles têm lá 4 horas para atender aqueles 10. Atender os 10 pacientes, nem todos são pacientes graves, outros tem uns pacientes que atendem num tempo maior, outros num tempo menor. Então, terminou esse atendimento, né? Aí o médico tem que ficar lá esperando, de braço cruzado, porque vai esperar mais 1 hora, 1h30, para dar o ponto eletrônico para ir embora. Então, isso não é produtivo para ninguém. Então, essa questão do ponto eletrônico, ele tem 2 pontos, né? Na realidade, não foi momento nenhum para o sindicato a condição da greve, não foi. A gente sempre colocou, a condição já vem desde o ano passado, a questão da condição de trabalho. Eu falo desde o ano passado porque nós enviamos ofício ao prefeito, tentando discutir com ele essa questão das condições de trabalho e não fomos recebidos. Em algumas vezes ele mandou intermediário sempre, né, procurador, discussão com o procurador, e que não chegou a canto nenhum. Né? Quando você não quer resolver, você manda alguém no seu lugar, né? Então, isso tem acontecido com o prefeito, ele nunca compareceu. Você fala das condições de trabalho do PAN Salgadinho, não só do PAN Salgadinho, da saúde do município Maceió como um todo. Qual é o pior lugar da saúde municipal que vocês trabalham, mas trabalham praticamente na marra? Olha, tem o PAN Dique Estrada, que é uma pocilga, né? O PAN Salgadinho chegou a uma situação em algumas áreas lá que era insustentável. As paredes dando choque, risco de cair teto, quer dizer, água podre das torneiras. Então, ficou uma situação insustentável para se exercer a medicina ali. E não que nós não tivéssemos questionado isso já em tempos anteriores, com denúncias feitas. Até porque um dos argumentos do prefeito é esse, de que o PAN já existe há 40 anos e problemas no PAN se arrastam há anos. Não, os problemas se arrastam há anos, mas se agravaram nos últimos 3 anos. De 3 anos para cá? Sim, aí a coisa piorou muito, porque não houve manutenção de nada. Então, o que aconteceu com o PAN, por exemplo? O setor de cirurgia, pequena cirurgia, deu defeito nos equipamentos, a sala não tem mais condições técnicas de funcionar, não fecha, acaba com a pequena cirurgia. Quem acabou? Foi a prefeitura, foi a gestão. Aí, não, a radiologia, os equipamentos quebrados, não faz manutenção. Tá. O que é que faz? Para a radiologia, não funciona o serviço de radiologia. Então, quem foi ocupado? Foram os médicos? Quer dizer, não, vamos comprar o serviço fora, né? Vamos comprar laboratório, quebrou os equipamentos, não faz manutenção, não compra material, insumos para o laboratório funcionar, fecha o laboratório, vamos comprar o serviço fora. Quantas alas estão fechadas no PAN Salgadinho, nesse fecha-fecha? Nós não temos, a maioria estavam fechados. Estavam funcionando poucos pavilhões e em condições precárias. Chegou um ponto, teve alas que teve incêndio, área de fisioterapia. O pessoal que faz acupuntura estava há 1 ano trabalhando com o material dele, acabou. O pessoal levando o seu material para trabalhar. Os médicos que fazem ambulatório trabalhando com seus equipamentos. Tensiômetro, estetoscópio, que não tem no serviço. Não tinha mais eletrocardiógrafo, aparelho de eco, nada. Tudo quebrado, não se faz manutenção de nada e vai se empurrando com a barriga com o serviço público. Empurrando com a barriga. Então, chegou um momento em que, olha, você não dá condições mínimas de trabalho, agora quer que o médico fique lá de braço cruzado, sem ter o que fazer. Né? Então, peraí, não, agora vamos cobrar também. Se ele está querendo cobrar da gente, vamos cobrar dele. Dê as condições de trabalho que o médico está lá trabalhando. E é esse o nosso objetivo, né? Então, e não tem diálogo, né? Vamos impor. Não existia diálogo nenhum. Então, o médico, ele tem, é sabido por todos que nós deveríamos ter uma carreira de Estado. É uma defesa que nós fazemos, que todas as entidades no Brasil fazem, que o médico deveria ter uma carreira de Estado, uma carreira digna, que tivesse um emprego só, entendeu, Edilon? Tivesse um emprego. Não precisasse ficar saltando. Não precisasse, mas que ganhasse dignamente por ele. Até porque nós estudamos 10, 12 anos para entrar no mercado de trabalho. Né? Mas aí precisa que ele tenha um salário digno. Ora, como a gente não consegue, a maioria dos trabalhos, dos vínculos empregatícios dos médicos são precarizados, ou seja, não tem garantia na lei, ficha, né? A grande maioria. Então ele fica fazendo bico aqui e ali. E aí, para isso, para somar e dar uma condição mínima de vida à sua família e manter a sua profissão, porque a profissão de médico, ela requer muito investimento. Você tem que ir a um congresso no mínimo por ano, você tem que estar sempre se atualizando, porque a medicina é dinâmica.
diferentemente de muitas profissões, tá certo? A medicina está sempre dinâmica, você tem que estar sempre se atualizando. E aí o médico precisaria ter um salário digno, mas para isso ele tem que ter vários vínculos. E aí não existiu no município esse entendimento de que o médico, de que a carga horária do médico vai ser cumprida, mas não precisa ser cumprido linearmente como eles queriam. Ou você trabalha todo o seu tempo de manhã, ou trabalha só todo o tempo à tarde. Deixa eu só te interromper numa coisa, que agora eu me lembrei de uma pergunta que talvez seja até, eu acho que o sindicato acredita que deve ter esse argumento. Eu perguntei ao prefeito exatamente sobre essa questão do PAN. E ele disse que há médicos em Maceió que chegam a receber de 20 a 30 mil reais. Pois é. Você recebe 20 mil reais do seu salário? Gostaria muito, né? E os médicos do PAN também gostariam muito de receber isso. Quem são os médicos que recebem 30 mil reais? Existem médicos? Existe. E já até um pouco mais. Funcionário público municipal? Sim. São todos? Está lá no papel. No papel contra-cheque. Só que o prefeito congelou o salário dele em 18, 19 mil, se eu não me engano, e existe o redutor constitucional. Então o médico tem no contra-cheque lá, o médico, eu falo, quem é esse médico? É o médico que trabalha 40 horas no PSF e está em fim de carreira. Que pelo plano de carreira do município, você tem a progressão pelo tempo de serviço, você tem as vantagens de gratificação de atividade no PSF, entendeu? Então, ele somando o tempo, no final de carreira teria isso, mas ele não recebe isso. Primeiro, ele bate no redutor. Dos 30 mil, por exemplo, ele cai para 18, né? O salário do prefeito, que é o redutor constitucional. E aí, depois desse 18, você tira 27,5% de imposto de renda e vai por aí, cai para 14, 15 mil reais. Então, essa inverdade que foi dita pelo prefeito, né, devia ser sido explicada aqui. Não, é no papel, mas ele não recebe. E essa diferença ele não vai receber futuramente, não. Isso é cortado, né? É redutor constitucional. Então, não existe. No PAN Salgadinho, a média de salário varia entre 3 e 5 mil, de acordo com o tempo de serviço. Então, tudo que ele colocou, tanto que ele falou, depois eu acho que ele se arrependeu e deixou de falar essa besteira, essa idiotice que ele falou há um bom tempo. Um outro argumento que o prefeito soltou é que o setor privado em Maceió não oferece essa condição tão digna para que os profissionais médicos possam trabalhar. Qual é a resposta do sindicato? Não é verdade. Oferecem sim, até porque o setor privado, ele é fiscalizado pela vigilância sanitária do estado e do município, que obrigam as condições, né? Desde um simples consultório, se ele não tiver uma pia com água decente, ele é fechado o consultório pela vigilância sanitária. Mas a mesma vigilância sanitária não fiscaliza o serviço público para fechar ele se não tiver essa condição, porque ela é do serviço público, né? Tá certo? Então, por exemplo, o PAN Salgadinho já era para ter sido fechado pela vigilância sanitária há muito tempo. Se fosse ali um órgão da iniciativa privada, tinha sido fechado há muito tempo, porque não tem a menor condição de funcionamento. O próprio Corpo de Bombeiro, que deu um laudo recente, dando total falta de condições daquilo ali, sob risco, devia ser fechado, sob risco até de incêndio, né? Ele, na iniciativa privada, a atitude seria outra, né? Interdição, mas lá ele não teve como interditar por ser um serviço público, né? Então, não é verdade. A iniciativa privada funciona e funciona bem. Os médicos têm essa condição de trabalho. Eu digo porque eu trabalho em 3 hospitais que são da iniciativa privada. Santa Casa, Hospital do Coração e Hospital Arthur Ramos. Eu trabalho nos 3. E em todos os 3 a condição de trabalho é excelente, não tem problema nenhum. Não me falta material, não me falta higiene. Você chegar em todos esses hospitais, você vai estar limpo, condição de trabalho, não falta material de água, nada, não falta nada. Nem material para mim trabalhar, exercer a minha profissão, não me falta. Agora, no serviço público falta tudo. Desde o papel que você vai, receituário para você escrever, começa a faltar por aí. O Nonô, ele argumenta no discurso dele de posse que não fará mágica para poder gerenciar a saúde. O senhor falou da ótima oratória que ele tem, mas a oratória por si só não resolve o problema. Qual é o ponto central que o novo secretário de saúde deve atacar nesse momento? Eu tive essa conversa com ele, né? Eu sei das dificuldades que ele vai ter, porque nós vivemos um momento ímpar no Brasil, que é essa situação de crise da má gestão do serviço público do governo, do atual governo. E você não pode,
num SUS que tem uma quantidade de verba já limitada, ou seja, com a metade do que deveria ser, você retirar ainda mais 13 bilhões, como foi tirado da saúde agora. É verdade. Então, esse corte nas verbas da saúde vai estar atingindo o SUS no Brasil inteiro. E Maceió não vai ser diferente, né? Então, ele vai ter problema com falta de financiamento para atuar. Agora, o que eu coloquei para ele é o seguinte: você tem que atuar dando condições de trabalho, né? E, por exemplo, essa propaganda enganosa que o prefeito tem feito aí, inaugura um posto de saúde, aí gasta X e gasta outro X para fazer propaganda daquele posto de saúde, né? Então, aquele que ele gasta em propaganda, ele podia reformar um outro posto, né? Então, a propaganda é mais importante do que a própria reforma do posto. Então, está sendo feito algumas reformas assim, a toque de caixa, algumas reformas que não é ideal, tá certo? E depois da reforma está faltando material, medicamento para se trabalhar naquele mesmo posto reformado. E a grande maioria dos postos de periferia está um caos. Está um caos. O ambulatório do médico tem que atender sem porta, sem dar condição de atendimento a uma mulher, por exemplo, que não tem bata para atender a mulher. A mulher tem que ficar nua totalmente, porque não tem roupa para vestir a mulher, para o médico dar um ginecologista examinar. Então, essa é a condição que o médico tem na periferia. Nenhuma condição nenhuma. Eu coloquei isso para ele. A grande maioria das unidades de saúde do município de Maceió estão destruídas. Tem que haver um repensar. E eu sei que ele não vai conseguir fazer isso no piscar de olho, de um dia para a noite. Agora, ele vai ter que ir dando essa condição de trabalho para que o médico exerça a medicina. Então, essa é o ponto crucial que eu coloquei para ele. A condição de trabalho. Pronto. Se você conseguir botar lá material, medicamento, tá certo? E dar uma condição mínima ao médico, o médico quer trabalhar. O médico, ele gosta de ser médico. E os médicos querem exercer a medicina, agora não querem exercer com falta de segurança. Você sabia, Odilon, que tem unidade de saúde, por exemplo, que a Secretaria de Saúde impôs que o ponto tem que ser às 5 da tarde, por exemplo. Mas o traficante da área, ele fecha o posto de saúde meio-dia. Como acontece, aliás, no Jacintinho, né? Ele determina, não, agora era 3 horas, agora tem unidades que agora é meio-dia. Então é uma questão de segurança pública, e não é culpa dos médicos, né? Está certo? É culpa de segurança da situação que vive o país hoje com a droga, né? Com o tráfico. E hoje manda mesmo, a gente sabe disso, né? Então os médicos estão sendo intimidados, tem pessoas que são assassinadas na porta de uma unidade de saúde, né? E isso é um problema sério, né? Tem, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, tem a maior concentração de médicos do país, tem regiões que não tem médico, porque os médicos não vão mesmo por falta total de segurança, porque vários foram assassinados, né? Então, os médicos aqui em Maceió estão chegando a esse ponto. E aí não tem como é que os médicos iam bater ponto se o posto não tem segurança para isso. Então, a segurança para que o médico exerça a sua profissão e a condição mínima dele exercer o trabalho sendo materiais, medicamentos, onde ele possa atender com dignidade a uma pessoa. Você tem que dar dignidade. É muito bonito o SUS, né? Atendimento no papel. Atendimento universal, tá certo? A gente sabe que não vai atender nunca a universalidade, mas você tem que fazer o mínimo, né? Já que nós temos uma população no estado em que 87% da população depende desse SUS. Que é ruim, mas só tem ele, então tem que o gestor público fazer o possível para que esse SUS funcione da melhor qualidade possível, da melhor forma possível, o mínimo possível, né? O mínimo possível. Que hoje nem isso está se dando, né? Mas falta tudo, não tem medicamento. Você imaginou você atender um paciente, aí você passa uma prescrição de um medicamento e ele não tem onde buscar esse medicamento. Comprar ele não vai ter dinheiro, e o posto não tem, então adiantou o que aquela consulta? Adiantou o que o trabalho do médico? Ou então ele precisar de um exame e não tem onde fazer, né? Ou precisar encaminhar aquele paciente para um tratamento mais adequado, que no caso você detectou uma possibilidade de um câncer. Não, tu precisa de uma avaliação de um especialista para não ter para onde mandar, chama-se referenciamento. Então a saúde para ali, né? Para ali. Então esse é um problema que os médicos vivenciam no seu dia a dia, principalmente na periferia. Wellington, esse embate que hoje existe e no meio aí o corte de verba federal, 14 bilhões de reais, como você citou agora, essa semana também saiu uma pesquisa do Datafolha mostrando que a credibilidade do SUS
é praticamente zero em relação ao que a população coloca. 30% dos atendimentos do SUS não são feitos, das consultas acabam não sendo feitas, enfim. Você não acha que isso acaba tirando a credibilidade? Os médicos do Brasil, médico no Brasil é um problema sério, porque o médico tem uma credibilidade quase abaixo de zero, na verdade. Ser médico talvez seja pior do que político e jornalista no Brasil, na verdade. Fica uma credibilidade bastante comprometida. Você reconhece isso? Você tem 30 anos de profissão. Isso. Ser médico no Brasil é cada vez mais parecido com ser político, com algumas classes que são mais negativadas pela opinião pública. Você acha que isso se deve a quê? Olha, ser médico, na essência, é uma profissão belíssima, entendeu? Se eu não fosse médico, eu seria médico. Eu nunca me pensei ser outra coisa. Ser médico é você salvar vidas, é você entrar no âmago das pessoas e fazer o bem. Mas isso dura até o juramento da universidade, né? Não importa, no dia a dia você tem que fazer, isso. Agora, o que aconteceu com a medicina, eu diria assim, que nós tivemos nos últimos anos, no atual governo, uma agressão gratuita, no intuito de querer popularidade, escolher uma categoria, que era uma categoria formadora de opinião. Então, vamos escolher ela para a gente bater nela. Então, a gente batendo neles, por quê? O SUS destruído, quem destruiu foram eles. Nós temos aí 15 mil leitos hospitalares desativados no país nos últimos 10 anos, no governo do PT. Né? Então, quem está destruindo o SUS? O próprio governo. Desfinanciamento do próprio governo. E aí, vamos agora arranjar um culpado. Então, o culpado vai ser o médico na ponta. Então, é muito fácil você ter a máquina na mão, você ter o dinheiro e você bancar uma campanha maçante, dizer assim, o culpado é o médico. E isso está sendo feito pelo governo federal. E acabou... Escolheu uma categoria para jogar toda a sua ira, tá certo? E para tentar, com isso, adquirir a popularidade das massas, né? Jogando uma categoria importante como os médicos. As pessoas precisam. Agora, essas mesmas pessoas que fazem isso, quando adoecem, eles procuram os grandes centros com dinheiro público, né? Então, por exemplo, hoje o Sírio-Libanês, que é um hospital importantíssimo do país, é o hospital dos políticos, dos grandes políticos. Que é do SUS. Do SUS nada, ele recebe 100 milhões por mês do governo federal. Né? Qual é o hospital nesse país que recebe 100 milhões? É um hospital privado, filantrópico, mas que recebe 100 milhões para atender essas benesses deles, para salvar Dilma, salvar Lula, não é? O que aconteceu? Hugo Chávez queria ir para lá exigir coisas, não foi, morreu em Cuba, né? Entendeu? Mas por que eles não foram para Cuba também? Lula e Dilma, se tratar em Cuba, como o Hugo Chávez fez. Devia ter ido, né? Tá certo? Então, assim, tem essa coisa de você escolher uma categoria e fazer esse trabalho em massa. Não, agora vamos trazer médico, vamos montar um programa mais médico, que nós não temos médico no Brasil, nós temos 420 mil médicos. Aí ele lança um programa com 18 mil médicos. E 18 mil médicos vão ser melhor do que os 420 mil que nós temos. Certificados, com formação adequada, quer dizer, a grande maioria, né, nós temos problemas no país inteiro, mas a grande maioria com formação adequada. Aí você traz médicos que têm formação duvidosa, muitos nem médicos são. A Polícia Federal descobriu mais de 100 que nunca passaram na porta de uma faculdade e estavam exercendo a medicina. Então, os absurdos estão acontecendo, mas não para atender os políticos, nem quem criou esse programa. Para atender o pobre, o ignorante, aquele que não reclama, que quer ter o cara lá, de branco, com estetoscópio no pescoço. Então, o problema desse país não é falta de médico, é falta de vergonha, falta de política pública. Então, não é com um profissional de branco com estetoscópio no pescoço que vai resolver o problema do pobre, que está lá morrendo de fome, que está lá sem medicamento, não. Você levar a saúde para o povo não é isso, né? Tem que levar a saúde com responsabilidade, isso não foi feito. Eu diria que a saúde está sendo levada de forma mais irresponsável possível. Primeiro, sem revalidar certificados e diplomas de muitos profissionais que, entre aspas, não são nem médicos, né, que entraram nesse país sem revalidar seus diplomas. Qualquer país sério do mundo não aceitaria isso. Como é que você vai aceitar um profissional? Vá um médico aqui de Alagoas,
para os Estados Unidos querer exercer a profissão dele. Ele não vai passar menos de 5 anos para revalidar o diploma dele. Qualquer país do mundo. Se você for para a Europa, qualquer país do mundo, se você chegar, você é um profissional, eu tenho 30 anos de médico aqui, mas se eu quiser exercer minha profissão em qualquer país do mundo, eu não vou passar menos de 1 ano fazendo prova para provar que eu sou médico. Então isso é uma questão normal, né? O país tem que se precaver disso. E o Brasil não, o Brasil, por decreto, fez isso. Abriu mão, não. Qualquer um que pode vir. Diga que é médico e você atua. Basta dizer que é médico. Diga que é médico e você atua. E está aí o caos. O governo não divulga, né? Nós sabemos, mas o governo não divulga. Muitos já fugiram, já foram embora, né? Outros foram detectados que não eram médicos. E está aí. A propaganda bonita continua, que é um programa belíssimo que resolveu o problema da população. Você acha que esses mais médicos resolveu o problema da população? Quer dizer, o SUS, que a Folha de São Paulo diz que é 0, melhorou com mais médicos? Na prática, a gente sabe que não. Mas também ficaria difícil de os médicos de um único país poderem resolver o problema da saúde do Brasil. Mas a gente volta no próximo bloco, continuando a falar sobre saúde do Brasil e também a saúde de Maceió, com o presidente do Sindicato dos Médicos, Wellington Galvão. Voltamos já. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30-50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator. Avenida Menino Marcelo 280. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com o medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Uma nova história de amor, um recomeço, esquece o que passou. Não adianta fugir, nem tenta fingir, se em teu olhar dá pra... Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Com
análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana estamos entrevistando o presidente do Sindicato dos Médicos, Wellington Galvão. Wellington, essa semana vocês comemoram a Semana dos Médicos e a gente estava discutindo aqui em off, antes de a gente voltar para esse bloco, que aumentou a quantidade de 120 para 600 médicos, no caso formados em Alagoas, acho que durante agora todos os anos, não é isso ou não? E também a questão das faculdades privadas. Vocês têm preocupação quanto à qualidade do ensino dessas faculdades ou é tudo top de linha? Não, a preocupação sempre existiu no Brasil inteiro. A gente entende que a necessidade social deveria ser o motivo maior da criação das escolas médicas, não a questão do capitalismo, né? A formação para ganhar dinheiro, no caso, como é hoje, né? Então, o governo federal liberou geral, criou escola médica nesse país inteiro e sem se preocupar na qualidade, né? Então, isso tem gerado problemas sérios no país. Por exemplo, escolas que tem que ter um hospital onde possa ter estágios, né? E aí uma escola bastante fantástica. Ela apresentou um hospital que estava a 600 quilômetros dela. Ela começou a fazer vestibular agora no estado de Goiás, mas o hospital que vai ser o treinamento é a 600 quilômetros, né? Então, isso, lógico, que sabe que não vai funcionar. Então, mas isso foi irresponsavelmente liberado pelo governo. Aqui em Alagoas liberou-se 2 escolas novas, privadas. Nós tínhamos 120 médicos formados, a UFAL formando 80 e a UNCISAL formando 50 por ano. Agora aumentou para quase 600 total, né? Por ano? Por ano, porque cada uma dessas vai formar 200, né? Cada uma tem necessidade para tantos médicos assim? Olha, necessidade eu não vejo. O déficit de médicos aqui em Alagoas, você lembra disso? Ao quê? O déficit de médicos aqui no estado? Não, nós não temos déficit de médicos, nós temos déficit de política pública para botar o médico para trabalhar. A gente tem médico trabalhando, a gente tem médico suficiente, isso, digamos assim. Temos sim, agora perdemos muitos médicos para os estados vizinhos por conta de não ter concurso público, né? Então não existe política de fazer concurso, plano de carreira, interiorizar o médico com responsabilidade, né? Interiorizar a saúde com responsabilidade, não interiorizar médico como mais médico, né? Já a saúde, né? Como um todo, como se fazia no passado, né? Hoje não. Então, hoje não existe políticas públicas. A política mais importante de hoje no interior é a ambulância de terapia, né? É mandar o paciente, a ambulância, quer dizer, a figura mais importante de muitos interiores é o motorista da ambulância, né? Muitos são candidatos, são vereadores, porque eles usam a ambulância para fazer campanha política. Então, isso não é saúde, né? Então, assim, a gente se preocupa, sim, com a formação nessas escolas. Que formação vamos ter? Nós vamos ter daqui a 5, 6 anos essa quantidade maior de médicos formados aqui no estado. A gente sabe que muitos são de outros estados, muitos vão fazer residência, não voltam, mas mesmo assim vai ser um aumento grande de médicos formados anualmente aqui. E a gente vai estar, sim, fiscalizando e preocupado com que formação. A gente torce que essas escolas, as 2 que foram criadas e tem mais outras por vir, que elas se preocupem com uma boa formação de médicos. Mas é lógico que a gente sabe que dá dificuldade, porque quando a faculdade se preocupa unicamente mais em ganhar dinheiro, que não acontecia com as escolas públicas, a UFAL e a UNCISAL, a antiga Escola de Ciências Médicas, né? Que a preocupação era a formação do bom médico, né? E graças a Deus, a Alagoas sempre formou bons médicos, né? E hoje não, a gente sabe que é o custo, né, de um curso desse. Você gasta 80, 90 mil por ano só de pagamento de faculdade de um estudante desse, numa escola privada dessa. E isso não é brincadeira. Quem é que pode pagar 80, 90? Você imaginar que o curso são 6 anos, né? Você multiplica por 6. E quem está tendo lucro maior é o dono da faculdade. Você veio de uma escola pública, não é? De medicina. Sim, eu Você e boa parte dos profissionais. Sim. Esse médico que sai hoje das faculdades privadas, enfim, com essa renda, ou com a família, com essa disposição de investir tanto na carreira profissional desse médico, isso não chega a preocupar hoje os médicos mais calejados pela profissão? Isso. Eles têm compromisso diretamente com o público? Você identifica no jovem profissional de medicina que sai dessas faculdades o compromisso com o público? Dessas escolas privadas a gente não tem ninguém ainda, né? Então, começar agora, né? Mas pelo país, você observa isso? Mas pelo país afora, tem assim, aquela visão de que ser médico vai ficar rico.
Quem pensa isso pode mudar de opinião, porque não é verdade. Alguns conseguem, outros não. Ser médico vai trabalhar muito. Você vai trabalhar muito para ganhar o necessário para manter a sua família. Mas vai ficar rico, são poucos que ficam ricos realmente com a medicina, como outras profissões, né? Alguns repórteres ficam ricos, outros não. Existe. Né? Alguns engenheiros ficam ricos, outros não. Na medicina é uma coisa. Agora, eu acho que a medicina tem que ter vocação. Então, muitos que estão entrando para ser médico, pelo status de ser médico, achando que vai ficar rico, vão desistir do meio do caminho. Quando vir realmente a realidade, que não é bem essa, né? Entendeu? Então, vai acontecer, eu espero que não, que aconteça com esse monte de faculdades, por exemplo, de Direito aqui em Alagoas, né? Toda esquina tinha uma, né? Então, banalizaram o curso, e aí a OAB, com o exame de ordem, ela consegue controlar. Então, você tem muitos bacharéis em Direito, mas poucos advogados realmente atuando, né? Porque existe esse controle. E em medicina vai terminar acontecendo a mesma coisa. Como as escolas médicas, vai ser duvidosa a formação desses profissionais. Com essa grande quantidade de escolas privadas, vai terminar acontecendo isso mesmo, exame de ordem, para controlar quem vai ter condições realmente de atuar para atender a população, né? Porque você está lidando com vidas, né? Em outras profissões, um erro pode não levar à morte, mas do médico leva à morte, pode levar à morte, sim, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e, eu diria, uma irresponsabilidade muito maior do governo que fez isso. Porque nós já tínhamos, no Brasil, antes dessa abertura indiscriminada de escolas médicas, nós já tínhamos o dobro do número de escolas médicas que tem os Estados Unidos, acredita? E os Estados Unidos têm o dobro da população brasileira. Entendeu? Quem é que está correto? São eles ou nós? Ora, o Brasil já tinha o dobro do número de faculdades de medicina, com 200 milhões de habitantes. Eles têm 400 milhões, tinham a metade do nosso. Mas o povo não tem o acesso ao médico, por exemplo. Procura um hospital ou procura um posto de saúde e o médico não está lá. Mas não está lá porque não existe o médico, porque não foi contratado, porque não existe concurso, porque não existe o emprego, não existe a garantia de trabalho, não existe salário digno. Então, quem é o culpado? É a gestão da saúde, né? É o governo federal, que arrecada os impostos e não repassa. Existia um grande problema na saúde nesse país, chama-se transferência de responsabilidade. O que aconteceu? O governo federal que mais arrecada. E com a municipalização da saúde, ela saiu transferindo a responsabilidade da saúde para estados e municípios, principalmente para os municípios, mas nessa transferência de responsabilidade não veio junto o dinheiro dos impostos que ele arrecada, que o maior arrecadador é o governo federal. Ele fica com o dinheiro e manda a responsabilidade para lá. O que está acontecendo? Falência do serviço público do país, não é? Então, os prefeitos estão ficando com a responsabilidade, mas não está vindo dinheiro para bancar. O próprio Programa de Saúde da Família é um exemplo disso, né? Um programa que ele é defasado hoje em 400%, 500%. O que o município deveria receber para manter um programa de saúde da família. Uma equipe custaria hoje, deveria estar custando hoje, em torno de R$40 mil. Você sabe quanto o governo federal banca? Banca 10 mil. Então, os outros 30 mil, quem tem que bancar? É o município que não tem condições de bancar. É algo desumano, né? Então, esses programas, o governo federal vive de programas e de propaganda. Propaganda para enganar o povo mais pobre que não consegue assimilar a realidade, que essa é a grande realidade, não é? Então, você está transferindo a saúde, os problemas da saúde para o município, para o estado, e ele ficando com o dinheiro e fazendo o quê? Os mensalão, petrolão e por aí vai, com esse dinheiro público. E está faltando lá embaixo, né? Entendeu? Expectativa para Nonô na Secretaria de Saúde a curtíssimo prazo? Diálogo, diálogo e diálogo. Eu acho que a gente vai ter que conversar muito e tentar resolver essas questões, lógico, na base do diálogo e do bom senso. Eu acho que tem que ter bom senso dos dois lados. Bom senso do lado da prefeita, do secretário, e bom senso do lado dos médicos também, né? Para entender que vai ter que funcionar, mas dar uma melhorada nessa condição de trabalho. Essa condição de trabalho é setor primordial, certo? Eu não falo em ponta eletrônica, eu não falo em cobrança de carga horária, não falo nada disso. Eu falo em produtividade. Os médicos querem trabalhar e vão trabalhar, mas tem que ter condições de trabalho para fazer isso,
tá certo? E tem que ter a flexibilização da carga horária. A flexibilização não é dizer que o médico não trabalha, não. Ele vai ter que entender que tem médico que vai trabalhar hoje de manhã, amanhã vai trabalhar à tarde, tem dia que vai trabalhar o dia inteiro porque ele tem plantão para dar em outro canto. E é assim mesmo, a profissão de médico ele tem que estar num canto e outro. Então tem que flexibilizar. O Pan Salgadinho, por exemplo, ele já funcionou com sua excelência, atendendo 1.200 pessoas por dia, dando uma qualidade excelente com os médicos trabalhando flexibilizados, cada um cumprindo dentro da sua possibilidade. Mas você lembra quando foi isso? Isso funcionava assim há 5, 6 anos atrás, né? Já funcionava assim, de repente não presta mais, não. Quer dizer, foi acabando né? E os médicos sempre trabalharam lá e em todos os postos de saúde dentro de uma condição de flexibilidade de carga horária. Porque o médico tem médico, por exemplo, que trabalha no PAN e trabalha também na Santa Casa, ou trabalha no Açúcar, ou trabalha no HU, entendeu? Então o médico trabalha, tem que ter essa flexibilização para poder atender, mas lógico que ele cumpre a sua carga horária, mas cumpre no plantão, ele cumpre 12 horas por dia no plantão em outro canto, entendeu? Isso é o normal da classe médica. Aí você não pode dizer, não, agora não, você vai ter que trabalhar ou de manhã ou de tarde. E os outros brincos dele vai quebrar tudo? Então esse é um maior problema. A questão da flexibilização, mas você esquece a produtividade. Não, eu quero ter o médico lá, estátua, sem ter condições nenhuma, sem ter papel para ele escrever, sem ter nada. Sem ter condição nenhuma de trabalho, não, mas você vai ter que estar lá. Então, esse diálogo que faltou, que eu acho que a gente vai conseguir ter com o atual secretário. Ele, pelo menos, é político, e ele entendeu o meu discurso nesse sentido, entendeu? Indicações políticas nos postos de saúde. Esse é um problema sério. Loteamento. Tem diretor é verdade que tem diretor de posto de saúde que não sabe nem escrever? Lógico, os postos de saúde são loteados com os vereadores. Então, quem manda no posto tal, vereador tal, posto tal, isso tem que acabar. Eu sei que a política está em tudo, né? E a desgraça desse país é a política mesmo, né? Porque quando a ingerência política na parte técnica, em tudo, ela esculhamba tudo, né? Para a gente poder encerrar, Wellington, 1 minuto. Qual é a proposta para poder encerrar ingerência política nos postos de saúde do Sindicato dos Médicos? A vergonha, acabar com isso, acabar com ingerência. Decisão do prefeito é acabar. Decisão política de acabar. Olha, o vereador vai ter que fazer o seu papel e não mandar em posto de saúde. E não nomear gestor de posto de saúde e não controlar o CORA, que é um absurdo. O CORA, determinadas funções do CORA, ser controlado por vereador. Isso existe. Quer dizer, na prática, isso é uma vergonha. Então, tem que acabar com isso. Tem que ser um técnico, tem que os gerentes de posto de saúde ser pessoas técnicas, tá certo? E não indicadas por ser cabido de emprego de vereador. Então, isso dificulta. Isso eu coloquei para o Senado. E o que foi que o Nono disse para você? Ele apenas ouviu. Ele é um político e ouviu. E ele sabe do que esse problema existe, é lógico que ele sabe que isso é uma realidade. Mas é um problema que ele vai ter. Eu disse, isso é um problema que o senhor vai ter. E que todos os secretários que passaram por lá tiveram, né? A ingerência da Câmara de Vereadores, porque é a base de sustentação do prefeito, né? Então, há esse loteamento. E a saúde é um foco, por quê? Porque a saúde dá voto, né? Então, o vereador tem um posto de saúde, ele tem uma garantia de voto. Isso é uma vergonha, né? A política nesse país é uma desgraça. Tem que repensar a forma de fazer política e deixando que a população tenha a escolha, né? Tem a escolha de receber um serviço de saúde mais adequado, e não tem. Hoje é imposto, tudo é imposto em cima para a população, né? O que acontece é tudo imposto. Não, você vai ter que ter esse posto assim, de saúde assim, com esse fulano e tal, gerenciando, peraí. E o CORA funcionando desse jeito, né? Com o controle de exames. Quem controla os exames? Muitas vezes é vereador que controla a quantidade de exames daquele posto de saúde. Não é os médicos, né? Não tem esse... Então, isso dificulta e atrapalha, entrava o funcionamento adequado da saúde, principalmente na periferia. Wellington Galvão, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós entrevistamos, então, o presidente do Sindicato dos Médicos aqui em Alagoas, mandando um recado ao novo secretário municipal de saúde, José Tomás Nonô, menos ingerência política na principal pasta, considerada a principal pasta do município de Maceió e, claro, em todo o estado. O Análise encerra por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.